Oremos a Deus. Pai, nós te rendemos graças, nós te damos toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação, porque só Tu és Deus, só Tu és Santo, só Tu és Senhor. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes, Senhor, que nós existíssemos, o Senhor já nos conhecia desde o ventre das nossas mães. Papai da eternidade, quando ainda éramos criatura informe, o Senhor nos conhecia e o Senhor já nos chamou pelo nome. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigada pelo sustento. Obrigada, Senhor, porque a madrugada dentro passamos e conseguimos ver, Papai da eternidade, o clarar do dia. E conseguimos sair, Papai da eternidade, passar pelas ruas e chegar à Tua casa de oração. Papai da eternidade, em nome de Jesus, pedimos que não seja em vão a nossa estadia aqui. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar com a Tua presença. Por favor, Deus de misericórdia, brinda-nos, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo. Permita, Pai, com que possamos levar uma palavra para a nossa semana, uma palavra para os nossos corações. Deus de amor, nós te reconhecemos como a fonte máxima e a fonte de tudo quanto nós temos e de tudo quanto nós somos. Então nós viemos a Ti reconhecer e depender e mostrar a nossa dependência de Ti. Então, Papai da eternidade, assuma o controle e toma as rédeas, Papai da eternidade, do nosso culto. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma vez, amada igreja, muito bom dia. Bom dia, irmã Eunice Taego. Irmã Eunice Taego é o meu nome. De agradecer à coordenação da classe de caridade pelo lugar cedido para poder estar a partilhar a palavra com os irmãos no dia de hoje. O tema pelo qual nós estaremos trabalhando hoje e refletindo é sobre a grandeza de Deus ser digna de total confiança. Quando investigava a respeito desse tema, eu encontrei muitas coisas que mexeram com a minha percepção sobre o mundo e sobre como é que as coisas têm funcionado atualmente. Na verdade, hoje por hoje, boa parte dos estragos, desentendimentos, problemas, aflições e todo tipo de tortura emocional que nós temos estado sujeitos enquanto humanos a viver, vem e surge exatamente de confianças quebradas. Amada igreja, a confiança e o sermos confiáveis é algo tão sério que a quebra deste elemento é capaz de destruir relações, é capaz de destruir igrejas, é capaz de destruir até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Enquanto pesquisava a respeito disso e em torno da confiança, algo que eu percebi: as pessoas falham, os homens falham, as mulheres falham, os jovens falham, as crianças falham, os idosos falham. Não há sequer um ser humano na face da terra que não falhe como o outro. Mas o problema a ser reconhecido não passa apenas pelo fator de que falhamos, mas o estrago que isso causa na vida das pessoas. Então, amada igreja, enquanto eu olhava para tudo isso, eu via um cenário perdido. Então, se as mães falham com os filhos falham, os filhos falham com os pais, os relacionamentos falham entre si, as igrejas falham, as pessoas na rua falham, nossos professores falham conosco, nossos colegas, nossos amigos falham conosco, nossos vizinhos, pessoas que nós confiamos, pessoas que têm o nosso coração, falham conosco. E não é bom, não é agradável saber que, na verdade, nós somos seres falhos e que as pessoas podem falhar conosco a qualquer momento. Não é algo que é tão fácil de digerir, não é algo que é tão fácil de aceitar, porque uma coisa é nós sabermos que as pessoas falham, outra coisa nós estamos a vivenciar, o que é na verdade passar por isso, ou experimentar, termos sido desapontados pelas pessoas. Mas igreja, felizmente, no meio de tudo isso, eu encontrei algo que me trouxe muita satisfação. A palavra nos ensina que céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E ela diz que o Senhor é digno, e é digno de toda a nossa confiança. Amada igreja, no meio de todos aqueles que podem falhar, no meio de tudo aquilo que pode falhar
Amada igreja, a capacidade da vida humana de falhar é tão grande de que até mesmo na estatística, quando as pessoas tentam pesquisar a margem de erro, ainda existe aquele 0,0001 de chance de falha. Porque as pessoas não são infalíveis. As coisas não são infalíveis. Tecnologia não é infalível. A nossa sociedade não é infalível. Os nossos sistemas não são infalíveis. Mas o nosso Deus é digno de total confiança. Então, a partir dali, eu extraí esse tema, a grandeza de Deus é digna de total confiança. Mas para início de conversa, algo que eu estava a refletir enquanto pesquisava sobre a confiança, e não só sobre a confiança, mas sobre os momentos em que é difícil confiar. Reconhecemos que no meio de todo esse caos, em que já chegamos à conclusão que as pessoas falham e que o mundo é falho, mas que Deus é digno de nossa confiança, surgem os momentos e as situações em que é difícil confiar. E na verdade, a fé não é sobre não questionar. A fé é sobre o que nós fazemos, apesar das questões que nós temos. E enquanto eu olhava em torno de tudo isso, eu percebia que muito daquilo que nós temos como que o Senhor falhou conosco, vem e está completamente ligado com a nossa expectativa. Ou seja, não tem como alguém falhar com alguém cuja esta pessoa não tem alguma expectativa. Na verdade, só a possibilidade de alguém falhar conosco quando nós lançamos e temos alguma expectativa sobre essa pessoa. E o problema não é esperar alguma coisa de Deus. O problema não é criarmos uma expectativa da parte de Deus. O problema é nós conseguirmos ser maduros o suficiente para compreender e se Deus não fizer do jeito que nós esperamos. Quem somos nós depois de nos apercebermos disso? E na verdade, quando nós somos colocados nessas situações que confrontam o nosso ego, é que a nossa fé é na verdade refinada. E nós conseguimos ver por que realmente nós servimos a Deus e por que realmente nós permanecemos em Cristo. Quando nem sempre nós recebemos aquilo que nós estávamos à espera. Amada igreja, antes de colocar a questão sobre a total confiança, formulei o tema na base de que a grandeza de Deus é digna de total confiança. A grandeza de Deus se manifesta na perspectiva de que não é sobre as circunstâncias, mas sobre o caráter de Deus que nós conhecemos, que nos permitem sobreviver às circunstâncias que nós passamos. Na verdade, quando nós conhecemos apenas Deus, na faceta dos momentos em que tudo está bem conosco, nós não conhecemos Deus. Nós conhecemos as bênçãos de Deus. E muitas vezes nós confundimos as bênçãos de Deus com o abençoador estar presente. Dali que se diz que nem tudo o que não funcionou é porque Deus não estava presente. Há momentos e há situações que nos mostram de que, na verdade, nem tudo aquilo que dá certo é porque Deus está presente. Mas é preciso muita maturidade para reconhecermos isso nas nossas vidas. Amada igreja, existe algo que se chama confiança no caráter de Deus. E esse tipo de confiança que nós precisamos desenvolver. Nós aprendemos a confiar em Deus baseado nas bênçãos que nós recebemos da parte dele. Eu consegui um carro. Eu consegui entrar para a universidade. Eu consegui fazer aquilo que eu muito queria. Realmente Deus está comigo. Mas, amada igreja, quando nós vemos que diabo apresentou-se a Cristo Jesus para lhe tentar, ele lhe apresentou muitas coisas.
O que mostra que nem toda a porta aberta e nem tudo aquilo que nós temos por bênção vem da parte de Deus, porque o inimigo também dá. O inimigo também dá. E nem tudo aquilo que foi retirado é porque foi o diabo quem levou. Há coisas que na verdade passam pela permissão de Deus nas nossas vidas. Como exemplo prático, nós temos Jó. A Bíblia mostra que quando teve aquela conversa entre Satanás e Deus, em que ele vinha divaguear a terra e encontrou Jó, um servo fiel ao Senhor, ele disse: ele só é fiel por conta das coisas que você lhe deu. Amada igreja, muitas vezes nós somos exatamente a personificação desta afirmação que o diabo havia feito. Nós só somos fiéis por conta de tudo aquilo que Deus nos deu. Nós só somos fiéis, nós só confiamos por conta de todas as coisas que Deus fez e faz nas nossas vidas. Até que cheguem os dias cinzentos, os dias difíceis, para mostrar no que realmente estava a nossa fé. Enquanto aquele cenário todo acontecia, por mais que tenha sido uma conversa introduzida pelo inimigo, a perguntar sobre o servo Jó e a dizer de que ele é apenas fiel por conta de tudo aquilo quanto Deus lhe deu, não foi o diabo quem tirou, foi Deus quem permitiu. E ele disse de que podiam mexer em tudo, mas que lhe deixassem a vida. Amada igreja, estaríamos prontos para fazer essa afirmação? Prontos para permanecer na fé? Se em algum momento nos encontrarmos numa condição em que todas as áreas da nossa vida são abaladas e o que permanece em nós é apenas a vida. Amada igreja, a caminhada com Deus é uma caminhada de vida e morte. Não é uma caminhada sobre momento ou sobre circunstância. E na verdade, quando nós vemos tudo aquilo quanto Jó recebeu depois, em dobro, e semelhantemente o que aconteceu com José no Egito, quando foi vendido pelos escravos, nós vemos que até sobre aqueles que servem a Deus, nem sempre tudo está bem. E nem sempre tudo que acontece é bom. Amada igreja, o facto de nós estarmos a passar por um momento difícil não significa que nós vamos permanecer nesta situação, mas significa que nós precisamos viver aquela situação. O mesmo é dado em muitas ocasiões quando, por exemplo, nós vamos consolar, vamos visitar casas em que há luto, e nós muitas vezes chegamos a ser insensíveis com aquele momento que as pessoas estão a viver, como se as pessoas não tivessem o direito de sentir a dor. Mas, amada igreja, o nosso Deus é o Deus que muitas vezes permite com que nós sintamos a dor. Mas o diferencial sobre o caminhar com Deus e o não caminhar com Deus é que a grandeza de Deus se manifesta na perspectiva de que até as nossas tristezas em Deus não são o nosso estado definitivo. Talvez José, quando estava na cadeia, quando foi lançado no poço, ele olhou para aquela situação dele no presente. Mas ele não conseguia ver tudo aquilo quanto Deus ia fazer na vida dele após passar por tudo aquilo. A diferença entre caminhar com Deus e caminhar sem Deus se dá naquilo de que até os processos que Deus nos permite viver cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que a grandeza de Deus é digna da nossa total confiança. A grandeza de Deus não se mede pelo nosso presente e não se mede pelas nossas circunstâncias. A grandeza de Deus se mede pelas suas promessas e pela sua palavra. Do que ele declara de que? Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que nós não podemos nos mover por aquilo que nós sentimos, mas por intermédio daquilo que nós cremos. Amada igreja, a grandeza de Deus é digna de total confiança na perspectiva de que não é sobre aquilo que nós vemos. Quem imaginaria que podíamos pensar de alguém que estava no poço, viria um governador?
Não era sobre a situação na perspectiva do que estava a ser visível, mas sobre aquilo que Deus já havia traçado para a vida de José. Então, os momentos, as circunstâncias, os processos em que nós somos expostos a viver não resumem a nossa vida. Nós não podemos nos deixar ser definidos pelas circunstâncias em que nos encontramos. E em muitas ocasiões nós vamos estar doentes, nós vamos estar debilitados, mas nós não somos o estado em que nos encontramos. Por isso que a Bíblia nos ensina que no mundo tereis aflições. Mas ele não diz que no mundo nós seremos seres de aflições. Precisamos saber separar aquilo que é o estado daquilo que é o que nós somos. E a nossa identidade precisa estar firmada naquilo que é o caráter de Deus. E ali onde entra o problema, o cerne da questão. Muitas vezes nos é difícil confiar porque nos acostumamos a conhecer as bênçãos e não o abençoador. Na perspectiva de que nós não conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos as mãos de Deus na nossa vida. Dali que em muitas circunstâncias, assim como aconteceu com Moisés, não seríamos capazes de pedir: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque precisamos, amada igreja, compreender de que a presença do Senhor nos permite enfrentar, sejam os momentos altos como os momentos baixos da nossa vida. Mas Ele precisa estar presente. E nós precisamos buscá-lo de forma presente nas nossas vidas. E quando nós olhamos para aquilo que acontece com a nossa visão sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus nas nossas vidas, nós vemos que, na verdade, nós só conhecíamos de ouvir falar este grandioso Deus. Mas é no vale, é na prova, é no desafio, é na tribulação onde nós vemos face a face quem é Deus. Amada igreja, muitas vezes nós consideramos aquilo que é amargo nas nossas vidas como se fosse a intervenção do inimigo. Há processos que muitas vezes nós somos expostos a passar por parte do próprio Deus para forjar o nosso caráter, para forjar o nosso coração, para forjar a nossa mentalidade. E muitas vezes nós, sem perceber, temos sido idólatras por conta daquilo que nós temos. Dali que em certos momentos, em certas circunstâncias, o Senhor permite com que essas coisas desapareçam e até mesmo nos decepcionem, para mostrar que o único lugar digno de total confiança é o Senhor. Algumas vezes as circunstâncias precisam nos mostrar de que realmente só o Senhor é digno de total confiança. Dali que dizia um escritor de que benditas as tribulações que me aproximam mais de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa percepção sobre as coisas, fazer essa leitura dos cenários. Dali que o discernimento de espírito é um dos frutos do Espírito para as nossas vidas. Porque o cristão vive discernindo. O cristão vive lendo os sinais à nossa volta. O cristão vive interpretando aquilo que está acontecendo em respeito daquilo que o Senhor quer para nós naquele momento. Dali que se fala em muitos momentos e de muitas formas, de maneira clichê, de que é só uma fase. Mas nós não percebemos que realmente a vida é feita de fases. Isso é algo que muitas vezes é difícil de aceitarmos. Mas, amada igreja, a grandeza do Senhor é digna de total confiança. Até mesmo os momentos em que parece que não adianta confiar, porque o que nós vemos nos mostra que já acabou, o agir de Deus começa na perspectiva de que o Senhor é tão Deus dos impossíveis e das causas impossíveis que muitas vezes o Senhor espera chegarmos e a situação chegar ao limite para que Ele possa intervir e nós possamos conhecer que Ele é Deus das causas impossíveis. Amém.
Porque até que o controle nos seja retirado sobre uma situação, nós não vamos largar o controle da coisa. Nós não vamos entregar nas mãos de Deus. Porque muitas vezes nós só entregamos as situações até que elas já não sejam mais possíveis para nós digerirmos. Já não sejam mais possíveis de nossa parte de dominar. Mas é exatamente ali, quando nos é impossível de dominar, de ter o controle, de poder gerir a questão, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dali que essa foi a resposta que o Senhor deu a Paulo por conta do espinho na carne que ele tinha. Na verdade, sobre muitas circunstâncias e situações serão necessárias, porque fruto delas nós teremos o testemunho de que Deus fez mais uma vez. Existem situações, amada igreja, assim como aconteceu com os pais daquele menino que nasceu com uma deficiência. E a comunidade, no seu primeiro pensamento, estava logo a se perguntar: mas quem pecou? Será que a mãe pecou? Será que o pai pecou? Será que foi o menino que pecou? Mas Cristo respondeu: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Porque na vida do crente, até mesmo as situações difíceis cooperam para glorificarmos o nome dele e para aumentar o nosso nível de fé. Amada igreja, ouçam o testemunho das pessoas que passaram por situações na primeira mão. Vocês verão o quão essas pessoas já não são as mesmas. Existem situações de que até nós vivenciarmos, nós não vamos chegar nesse nível de fé. Amada igreja, aquilo que se fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, amados no Senhor, uma coisa nós conhecemos o Senhor fora, longe do fogo. Outra coisa é nós estarmos dentro da fornalha, mas o Senhor não permitir nem que nem um fio de cabelo nosso se queime, amada igreja. E esse nosso Deus é digno de total confiança. Não porque Ele impede os seus servos de entrarem na fornalha, mas porque ainda dentro da fornalha o fogo não lhes queima. Porque o Deus que é fogo consumidor lá estava presente. Quando colocaram aqueles homens dentro da fornalha, eles disseram, os soldados estavam a dizer: mas chefe, nós colocamos 3, mas como é possível nós estamos a ver um quarto homem na fornalha? Amada igreja, é a presença do Senhor. Amém. Dali que a grandeza do nosso Deus é digna de total confiança. Não porque a situação não aconteça, mas porque vamos testemunhar a presença de Deus no meio da situação. E isso é que faz toda a diferença nas nossas vidas. E não é muitas vezes fácil enxergar essas circunstâncias até que nós sejamos expostas a elas. Por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus nas nossas vidas, ela é grande, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, amada igreja, a grandeza do Senhor, ela é digna de total confiança. Mas precisamos elevar a nossa visão sobre o que é confiar em Deus. Porque a grandeza do Senhor é digna de total confiança, não na perspectiva de que estaremos ausentes daquilo que é aflição, mas de que experimentaremos o poder de Deus, ainda que no meio das aflições. E por isso nós precisamos, amada igreja, trabalhar na nossa mentalidade. Nós precisamos, amada igreja, trabalhar naquilo que está dentro de nós. Porque muitas vezes a fornalha serve para mostrar aquilo que nós realmente somos. E que tipo de cristãos realmente nós temos sido. E a grandeza de Deus, ela é digna de total confiança. Amada igreja, certa vez, enquanto conversávamos com uma irmã, e ela falava um bocado sobre o facto de se sentir indesejada. E sobre a questão de perceber de que
os seus familiares, enquanto iam explicando sobre as circunstâncias do seu nascimento, tudo o que ela entendeu era de que foi por acaso. Amada igreja, mas a palavra nos ensina de que ainda quando éramos criatura informe, eu não sei se alguém já teve contato com uma ecografia. Amada igreja, nos primeiros meses, a criança é como se fosse uma coisa insignificante. A biologia diz que nem mesmo no tamanho do limão chega nas primeiras semanas. Mas a palavra diz de que ainda quando éramos criaturas informes, antes que o teu pai e a tua mãe te conhecessem, eu te conheci. Antes mesmo que as nossas famílias nos conhecessem, o Senhor já nos conhecia. Então isso mostra que a grandeza de Deus, ela não se mede muito pelo que as pessoas à volta colocam de valor em nós, mas sobre aquele que nos fez ver de valor nas nossas vidas. Então não é sobre o que os homens veem, não é sobre o olhar das pessoas. A grandeza de Deus nas nossas vidas se dá porque nós somos obra e feitura das suas mãos. E a nossa identidade precisa estar firmada no Senhor. A visão sobre quem nós somos precisa estar firmada no Senhor. E o Senhor é tão poderoso, que até mesmo aquilo que as pessoas pensam ter controle, o Senhor muitas vezes permite com que o caos exista, para que percebemos que nós não controlamos nada. Amada igreja, foi há anos atrás que nós experimentamos a pandemia. Foi anos atrás que nós experimentamos a Covid. Foi anos atrás que nós começamos a andar com máscaras na rua, higienizar as mãos. Foi anos atrás que nós começamos a amar a igreja, apanhar vacina. E quantos apanharam, mas ainda assim não conseguiram permanecer até os dias de hoje para testemunhar. E sobreviveram à pandemia. Amada igreja, se estamos aqui hoje, é porque Deus ainda tem um propósito conosco. Todos os dias em que nós somos levantados, em que nós vemos o clarear do sol, todos os dias em que o Senhor deposita o fôlego de vida nas nossas vidas, é porque o Senhor quer e nos deu mais uma chance. Por isso que ao olhar sobre tudo o que nós já vivemos, tudo quanto o Senhor fez na nossa vida e continua fazendo, tudo quanto já aconteceu desde o nosso nascimento, amada igreja, é um caos. Para quem já teve a oportunidade de visitar uma maternidade, podemos estar na mesma sala, mas não significa que serão as pessoas que estarão vivas aqui hoje. Para mostrar que os homens não têm poder sobre nada. E a nossa vida é tudo Deus. Por isso que a grandeza de Deus é digna de total confiança, na perspectiva de que Deus não só apenas nos formou, não apenas nos gerou, não apenas nos deu a vida, como também Ele mesmo se encarrega de sustentar a vida que Ele nos deu. Quando olhamos para o livro de Romanos, no seu capítulo 11, dos versículos 33 a 36, vai descrevendo a respeito da grandeza de Deus. E vai dizendo que nem teve um conselheiro presente. E nos últimos versículos vai dizendo, e porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. E muitas vezes, nós só permitimos com que o caos das circunstâncias, o caos de pessoas que na verdade estão desgovernadas emocionalmente, consiga nos afetar, porque nós não nos vemos neste versículo. Nós não nos revemos como pessoas que por conta dele, por ele e para ele existem. Porque na verdade, sendo todas as coisas sustentadas por Ele, sendo criadas por Ele, por intermédio dEle, e sendo todas as coisas para Ele, nós não nos podemos excluir desta equação. Porque nós também somos obras de Deus. E a Bíblia nos mostra que tudo aquilo que nós vemos, céu e terra, são sustentados pela mão do Senhor. A Bíblia, quando vai falando contra a ansiedade, ela vai dizendo, e não estejais ansiosos por coisa alguma.
e de que devemos apresentar todas as coisas a Deus. Amada igreja, isso nos ensina sobre submissão a Deus. Porque todo aquele que compreende que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, eu não vou viver sem apresentar as coisas ao dono da minha vida. Eu não vou andar sem apresentar o caminho por onde eu passo ao dono da minha vida. Porque até a própria vida que eu tenho nem é minha. Quanto mais querer usá-la e vivê-la sem o dono dela. Amada igreja, isso exige submissão. Nós precisamos submeter as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos aos pés do Senhor. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, amada igreja. O que significa que, enquanto pessoas que foram formadas pelo Senhor, nós, ao pedirmos pelas coisas, nós estamos a buscar pelas coisas que também são dele. O que mostra que, muitas vezes, o destino e a pessoa a quem nós dirigimos o nosso pedido e as nossas petições, nós erramos no meio disso. Porque sendo todas as coisas dele, por meio dele e para ele, até as coisas que nós alcançamos, que pensamos ser para nós, são dele, vêm por ele e vamos usar para a glória dele. Não podemos pensar que as coisas que o Senhor nos dá são para nós. Até mesmo a família, nós, enquanto filhos de alguém, a palavra vai dizendo que até mesmo os filhos são herança do Senhor. Então, para nós percebermos a dimensão de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, começa conosco. Nós pensamos muitas vezes, Deus nos enviou porque queria satisfazer o desejo das nossas mães, de formarem família, de multiplicarem, de estarem no mundo, de dizer que a casa é cheia, para que numa casa não se tenham 2 pessoas, tem uma terceira cadeira, vai vir um ser humano para sentar ali, e esse é o propósito dele. Amada igreja, pela palavra do Senhor nós compreendemos, até mesmo nós existimos para a honra e para a glória dele. E é por meio dele que nós estamos aqui. E isso é tão poderoso que até mesmo muitas vezes desafia a ciência na perspectiva de que técnicas ao longo do tempo têm tentado ser desenvolvidas para que garantam a 100% a possibilidade de todas aquelas pessoas que tentam trazer pessoas ao mundo para que consigam. E diante de tudo, e diante de todos os fatos, vamos encontrar testemunho de pessoas que até mesmo sem trompas, o Senhor permite gerarem vida. Porque não é sobre eles, é sobre aquele que colocou aquela criança naquele lugar. É sobre aquele que formou aquele ser. É sobre aquele por intermédio do qual todas as coisas são feitas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amada igreja, nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Muitas vezes nós nos colocamos a fazer coisas sem submeter ao dono da nossa vida, que é também o criador dessas coisas. Quer dizer, nós tentamos competir com alguém que não se compete. Nós tentamos competir com Deus, com a grandeza dele. Quando a palavra vai mostrando de que, mais uma vez, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, até aquilo que nós buscamos, pensando alcançar pelos nossos próprios esforços, o Senhor mostra que isso aqui é meu. Submeta-se para que você tenha acesso. Porque todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amada igreja, é um chamado à dependência de Deus. É um chamado a apresentarmos tudo aquilo quanto está no nosso coração a Deus. É um chamado a confiarmos na dimensão estrondosa e na grandeza de Deus. E isso é tão lindo na perspectiva de que houve uma vez em que estávamos a conversar com um professor da área de ciências
E ele estava a explicar sobre as estrelas, sobre a quantidade de estrelas no mundo, sobre como tudo isso é lindo, como é maravilhoso. Mas sabe o que eu achei ainda mais maravilhoso logo em que eu ouvia isso? Que o dono das estrelas, o dono deste céu lindo que nós conseguimos contemplar, me conhece, nos conhece e nos chama pelo nome. Amada igreja, lembro que das primeiras vezes em que eu fui visitar o mar, a minha família me levou para conhecer a praia e tudo mais, eu fiquei fascinada com tudo aquilo que eu via. E olhar para a grandeza de tudo aquilo, e você parar para refletir que o dono de tudo isso, ainda assim, olha para a minha vida, ainda assim cuida de mim, ainda assim se deu o trabalho de me formar, me gerar no ventre da minha mãe, permitir com que eu fosse sustentada durante os 9 meses, com que eu crescesse, fosse para a escola, regressasse todos os dias, levasse lanche, se fosse comida aspirada ou não, se já bebia água aspirada ou não, se o sumo já tinha passado a validade, se o frango que fizeram no almoço já tinha estragado. E ainda assim, todos os dias, o dono de tudo isso me brinda com o fôlego da vida. Amada igreja, nós afinal estamos a competir com quem não devíamos. Nós devíamos nos aliar ao Criador e dono de todas as coisas e consagrar a Ele tudo quanto nós temos e tudo quanto nós somos, porque afinal de contas, tudo é dele. Palavra do Senhor, amada igreja. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos e te exaltamos, Pai, porque és grande. Te exaltamos porque és um Deus tremendo, Pai. E diz a tua palavra que o Senhor trabalha na vida daqueles que em ti esperam. Então, Senhor, agora que nos preparamos, Senhor, para sair da tua casa de oração, pedimos que o Senhor nos acompanhe. Pedimos que o Senhor possa permitir com que essas palavras continuem audíveis na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Pai, não permita com que a nossa mentalidade e a nossa visão sobre nós mesmos permaneça a mesma. Muitas vezes, desde a eternidade, nós deixamos tudo quanto está fora nos definir, menos aquele que nos fez. Pai, repreenda-nos, corrija-nos, educa-nos, instrua-nos pelo caminho em que devemos andar, porque sabemos, Papai da eternidade, de que andar contigo é melhor do que tudo. Papai da eternidade, em nome de Jesus, pedimos pela tua graça, pedimos pela tua misericórdia, pedimos pela tua luz sobre as nossas vidas, que ela possa resplandecer nos nossos espíritos, para compreendermos, Deus de amor, de que na verdade nós precisamos de ti mais do que nunca. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Nós precisamos de ti para tudo. Nós precisamos de ti em tudo. Nós precisamos de ti através de tudo, Senhor. Deus de amor, em nome de Jesus, guia-nos em tua presença. Guia-nos debaixo do teu manto, debaixo, Papai da eternidade, das asas do Altíssimo. Nós queremos caminhar. Obrigada, nosso Deus, por este momento. Obrigada por esta palavra. Em nome de Jesus, seja o Senhor conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém.